situações de muito estresse, você lida bem com o que sente? Será que as emoções influenciam nos relacionamentos, na saúde ou mesmo na qualidade de vida? Vamos saber mais sobre isso aqui no programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Nossa conversa hoje é com a irmã Celita Lorensky. Irmã Celita, a senhora dizia que é possível que haja uma passagem da psicologia para a espiritualidade, que elas, de certa forma, caminham de mãos juntas. Como que é isso? Elas caminham de mãos dadas porque, se nós partirmos do princípio de que nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nos deu esse potencial, de nos relacionarmos, Deus é comunidade, Deus é trindade, nos dá essa capacidade de relacionarmos, e Ele nos dá essa capacidade através do nosso mundo afetivo, essa capacidade de nós sentirmos. Não daria para imaginar o nosso ser sem sentimentos e emoções, Seríamos bonecos, estátuas, múmias, enfim. Então, essa beleza da criação, ela nos ajuda, nos ajuda e nos projeta para algo mais, para a gente não ficar... Esse algo mais é captado pela psicologia? Para não ficarmos escravizados por certos sentimentos, emoções, feridas às vezes, uma liberdade humana, ela vai sendo conquistada, ela passa pelo mundo afetivo. Então, por exemplo, uma pessoa, quanto mais livre ela for emocionalmente, quanto mais ela administrar bem os seus sentimentos, suas emoções, maior será a sua adesão, por exemplo, ao seguimento de Jesus Cristo, Ela se sente mais livre para tal. Tá. Agora, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agiram sob fortes emoções. Por exemplo, Herodes. Quando vê a filha de Herodias dançando, ele é possuído por um entusiasmo exagerado, E o resultado nós sabemos, E tantos outros ao longo da Bíblia. Então, o passo para se passar, talvez das feridas afetivas ou do campo do psicológico para a espiritualidade, seria, de fato, a abertura do espírito que nos traz o sentido da vida. A senhora falava aí da beleza da criação, do despojamento para seguir a Jesus Cristo. Eu poderia dizer da alegria que experimentamos quando eu dou de mim mesmo. Isso está para além, por exemplo, daquilo que é meu. Ou seja, eu tenho que romper com o meu eu. Eu tenho que desnucleá-lo para experimentar algo além e que traz sentido para o aqui e para o aquém. Verdade? É verdade, exatamente. Então, a espiritualidade, ela vai te projetar para algo mais, algo maior. Ela vai te projetar. Então, por exemplo, assim, tem emoções, sentimentos que podem te travar, podem prejudicar esse projeto maior. Então, quando você olha para isso, você começa a trabalhar isso, iluminado por uma espiritualidade. Por exemplo, a questão do perdão. Por exemplo, posso ter uma dificuldade enorme para perdoar, mas se eu tenho uma espiritualidade que me provoca, que me convida, que me instiga a perdoar, eu posso encontrar força aí para esse perdão. Olha, irmã, eu digo assim, até do ponto de vista egoísta, perdoar é bom demais. Perdoar significa que eu não permito que o erro que o outro fez me faça sentir mal. Ou seja, eu estou preocupado comigo, até nesse sentido é bom perdoar. Agora, claro, não vamos ser medíocres para dizer isso, Mas vamos além disso. O perdoar não significa esquecer, Não significa desculpar, mas significa um plano espiritual muito maior. Significa que há um plano da criação, que significa que somos irmãos, significa que a vida é uma teia de interdependência e que nós não vivemos sozinhos, nós aprendemos uns com os outros e temos que perdoar. Significa que somos limitados. Com certeza. Nós erramos, o outro erra. E eu gosto muito de uma frase de Gandhi, que ele diz assim, que só os fortes conseguem perdoar. Com certeza, não é fácil, mas é um aprendizado. É um aprendizado e para que isso aconteça muitas vezes, de fato, nós temos que passar por cima de muitas emoções, por exemplo, às vezes do orgulho e outras coisas mais, para chegarmos a um perdão. E é processual,
Agora, nessa vivência das emoções, irmã, acontece que uma pessoa, ela repete um ato, aquilo se torna uma atitude, um comportamento, vira um modo de viver. Isso acontece e se torna difícil depois, vamos dizer, educar-se nas emoções, sobretudo em se tratando de emoções negativas, destrutivas, como raiva, ciúme, inveja. Sim, porque nós colocamos o corpo num movimento, num determinado movimento. É como eu sempre faço isso do mesmo jeito, então meu corpo entra naquele ritmo. Quando eu quero modificar, eu vou precisar de um esforço e de um exercício para fazer uma nova experiência, para colocar o meu corpo no novo movimento. Então, por isso que é exigente, a mudança, ela é exigente. Quem quer mudar, não pense que é fácil, é exigente. Né? Mas vale a pena, vale a pena. Eu sei. Agora, a pessoa tem que dar o primeiro passo, né? Sabendo que a gente não muda de uma vez para sempre. Uma das coisas mais bonitas das Irmandades de Autoajuda é que eles têm um lema: para o dia de hoje tão somente, só por hoje. Né? E um dia de cada vez as pessoas constroem ou reconstroem uma vida que estava até perdida já, quase que sem esperanças. Né? Então, uma emoção forte, destrutiva, quando que ela se torna um conflito emocional? Ela se torna, dependendo da evasão que você dá àquela emoção. Né? A forma como que você responde àquela emoção. Né? Então, por exemplo, se você sentir uma raiva enorme e você bater em alguém, por exemplo, isso vai se tornar um conflito maior. Se você sentir aí pode ter esse instinto destruidor, por exemplo, tem pessoas que matam até quando estão sob uma emoção muito forte, né? Sentiram muita raiva e no momento acabam, né, fazendo algo assim. Aliás, a maioria dos crimes passionais são nessa perspectiva. Sob o efeito de uma Fortes emoção muito forte, né? Claro que isso é somado a a um conjunto, né? A sentimentos que a pessoa cultiva, né? Agora, o que é importante? Qual que é a orientação que se dá? Sentiu que você está muito acelerado, que você está muito nervoso? Conte até 10, respira, né? Sai daquele ambiente naquele momento. Refaz, né? Porque quando nós entramos nesse estado, nós oxigenamos pouco o nosso cérebro. Daí por que a gente não raciocina bem? Né? Então, podemos ter atitudes impensadas e que depois podem nos trazer sérios prejuízos a nós e a outras pessoas, né? Agora tem que dar um passo, né? Um pouquinho de cada vez e ir construindo esse caminho. Ir construindo esse caminho. E isso se dá quando as pessoas, elas começam a avaliar, a pensar sobre as suas próprias atitudes, analisar seus próprios sentimentos, porque ninguém muda sem uma análise profunda, é preciso um olhar. Por isso que eu quero voltar à questão anterior que falávamos. É importante não fugir das próprias emoções. É justamente procurando conhecê-las, fazendo a autocrítica, que eu vou ter uma chance de me aperfeiçoar, de crescer, de viver melhor, em resumo, né? Sem dúvida, ninguém consegue aprender e fugir ao mesmo tempo. Agora, as nossas emoções, estão voltando para o paradigma científico de novo, elas não são apenas uma questão de substância que o organismo produz, endorfina, serotonina, dopamina. As nossas emoções são mais do que isso, são isso também. São isso também, Tá. Porque elas podem nos trazer saúde, como elas podem nos trazer doenças, né? Agora veja, o reconhecimento das emoções e quando, por exemplo, nós colocamos isso diante de Deus, por exemplo, né, olhando nesse viés da espiritualidade, quando nós assumimos o que somos, o que sentimos e até rezamos esse sentimento, nós estamos fazendo um caminho diferencial. Muitas vezes a gente pensa assim, não, mas como é que eu vou rezar a minha raiva? Reza, para em cima dela, fala para Deus, ó, estou sentindo assim, estou assim, me ajuda, me inspira, o que eu faço? Ou seja, o que não pode acontecer é dissimular para si mesmo, né? Exatamente. Olha, a carta aos Gálatas diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, mansidão, domínio de si próprio. Como entender esse versículo? Ele é real. É real.
É isso mesmo. Se vê isso no seu sorriso, na serenidade da sua fala. Os frutos do Espírito são esses. E quando nós produzimos frutos que não estão de acordo com esse Espírito, o Espírito de Deus tem prazer em vir ao nosso encontro e nos ajudar a resgatar, a reconstruir, a refazer aquilo que não está de acordo com o seu projeto, né, com o seu desejo. Mas o Espírito tem prazer em atuar no caos e fazer com que a gente produza bons frutos. Isso faz bem para o projeto de Deus, né? Faz bem para o mundo e faz bem para a gente também. Agora, eu posso entender isso. Na psicologia, eu tenho o estudo, tenho a ciência. Na neurociência, também o estudo das substâncias que o organismo produz. Enfim, na espiritualidade, eu tenho abertura, entrega. E o sentido profundo. Sentido profundo. Ou seja, não é invenção da pessoa, não é uma fantasmagoria, é real, porque faz bem para ela e para o seu entorno. É por aí? É por aí. Tá bom. Então vamos fazer agora, irmã, um ping-pong aqui. Eu vou dizer algumas emoções e a senhora me diz uma palavra, uma frase que me ajude, que ajude as pessoas. Por exemplo, se eu digo raiva, é preciso usá-la positivamente. Como usá-la positivamente, por favor? Por exemplo, diante de uma situação que eu fico indignada diante de uma injustiça. Por exemplo, a injustiça pode me provocar raiva e pode me mover a ter uma boa ação. Tá. Medo? Faz parte da vida, mas não deixe que ele te domine. Ódio? Não vale a pena cultivar. Insegurança? Em frente. Convivência? É o tesouro da existência. Ok, irmã, é um prazer conversar com a senhora, né? Uma reflexão tão serena, tão cheia de sabedoria e de vivência espiritual. No final do programa a gente tem o cantinho de nossos pensamentos conexos, tá certo? E hoje eu queria que a senhora explicasse para mim uma passagem do Evangelho de São João. Ele diz assim, Jesus dizendo, eu vos disse estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ora, quem não quer viver com alegria? Quem não quer ser feliz? E Jesus está dizendo, eu vos disse essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Toda a orientação que Jesus nos dá, né, todo o seu testemunho e exemplo de vida, é para que, de fato, nós sejamos felizes, né, que tenhamos uma alegria completa. A gente percebe na pessoa de Cristo um homem assim muito inteiro, muito integrado, muito livre, né? Muito simples, muito humilde, cuidador da vida em todos os momentos. E nisso consiste a verdadeira alegria. Ou seja, sem a palavra de Deus não há alegria verdadeira. Irmã Celita, obrigado pela presença. Volte outras vezes para nos ajudar a falar de espiritualidade e cotidiano. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um programa Conexões Espiritualidade Cotidiano, aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.